Olá pessoal, vamos a mais uma aula de filosofia do primeiro ano do ensino médio. E o tema da aula de hoje é ceticismo e neoplatismo, né? A gente poderia até utilizar se eu fosse elaborar aqui um título, eu poderia dizer entre a fé e a razão, né? Ou melhor, a, a, a tentativa de unir, né? Coisas que a gente muitas vezes julga tão opostas, né? A tentativa da união entre a fé e a razão. Vamos estudar cada uma dessas correntes filosóficas, tanto o ceticismo quanto o neoplatismo. O que foram essas correntes filosóficas? Vamos entender um pouquinho de cada uma delas. Pois bem, o ceticismo é uma corrente filosófica que ela surge ali no século III, aliás, final do século III e século IV a.C. E assim, um dos principais filósofos, né, dessa corrente, né, ou melhor, o fundador dessa corrente filosófica do ceticismo é o filósofo grego Pirro, né, Pirro. Pois bem, essa filosofia ceticista, ou melhor, o ceticismo, é, vamos dizer assim, caracterizada pela dúvida. Pela dúvida em relação aos fenômenos que rodeiam os seres humanos, né? Se a gente for estudar o significado da palavra cético, ou melhor, da palavra ceticismo, se a gente for pegar a palavra ceticismo, ela vem do grego. Em grego é skepsis, que significa examinar e investigar. Então, no sentido etimológico da palavra ceticismo, que é uma palavra de origem grega, o seu significado é examinar e investigar. Atualmente, a gente usa essa palavra, vamos dizer assim, para designar aquelas pessoas que duvidam de tudo e que não acreditam em nada, não é mesmo? Por exemplo, fulano diz que não acredita em Deus, fulano é um cético, né? Fulano não acredita, não tem fé em nada, fulano é cético, a gente usa muito isso, né? Pois bem, quais as características, né? Ou melhor, o que é que defendiam os ceticistas, né? A gente vai perceber o seguinte: essa corrente filosófica defendia que a felicidade ela consiste em não julgar coisa alguma. O que é isso, professor? Não julgar coisa alguma é você olhar para algo e manter-se neutro, é não emitir um juízo de valor, é não dar opiniões, né? Então, na verdade, um dos papéis fundamentais dos ceticistas eram problematizar, né? Eram duvidar e não fazer julgamento. Então, eles defendiam que a felicidade ela não consistia em julgar coisa alguma. Outra característica dos ceticistas é, como eu falei, justamente manter esta postura neutra em todas as questões. Procurar ter sempre ali uma neutralidade e questionar tudo aquilo que lhe é apresentado, né? Colocar em xeque, vamos dizer assim, né? Será se é? Né? Então, eles não admitiam a existência de dogmas. O que são dogmas? São aquelas verdades que são colocadas, né, para aceitação das pessoas. Na verdade, a gente tem como exemplo, por exemplo, lá na Idade Média, ali, a Igreja Católica, ela, vamos dizer assim, trabalhou muito com a questão dogmática, né? Então, que tinha muito a ver com a questão da religião, né? Então, o que eram os dogmas? Eram as verdades da Igreja que eram inquestionáveis, né? Que não podiam ser debatidas, né? Sob pena de heresia. Então, a gente vai perceber que uma das características dos céticos é não admitir a existência de dogmas ou fenômenos religiosos. Pois bem, a gente vai entender o seguinte: eles não emitiam, como eu falei, opiniões, mas problematizavam, ou seja, colocavam os porquês, faziam perguntas,
ficavam, vamos dizer assim, não satisfeitos com respostas, né? Bom, e como é que surge essa filosofia? Quando é? Então, Pirro de Élita, ele era, na verdade, um filósofo que acompanhou Alexandre o Grande. Vocês sabem que Alexandre o Grande foi o imperador do Império da Macedônia, ali no finalzinho do Império Romano, né? Um grande conquistador, um grande guerreiro e comandante, né? Então, nas expedições que Alexandre, que tinha o codinome O Grande, né, fez as suas expedições ali pelo Oriente, o Pirro de Élida, como era o nome dele, o filósofo, né, ele, vamos dizer assim, acompanhou, né, ele estava ali do lado. E nessas viagens, o que é que vai acontecer? Ele vai se deparar com várias culturas, né, com vários povos diferentes, né, na verdade, com sistemas políticos diferentes, com costumes gregos diferentes. E aí, por isso, ele começa a duvidar. Ele começa a duvidar porque ele observa que aquilo que é justo, por exemplo, em um lugar, em outro lugar não é justo. É injusto. Aquilo que é considerado certo em um lugar, em outro lugar é considerado errado. Então, diante dessa, vamos dizer assim, diferenciação entre as diversas sociedades, essa disparidade, essas mudanças, aí faz com que ele seja esse conhecido filósofo ceticista, né? E aí uma crítica que a gente pode fazer, que, por exemplo, eu imito ao ceticismo, é que se nós seguirmos o ceticismo ao pé da letra, a gente teria que duvidar, inclusive, do próprio ceticismo, né? Porque teria que duvidar de tudo, então teria que duvidar do pensamento deles, não poderíamos emitir, vamos dizer assim, nenhuma opinião sobre os céticos, né? E aí a gente poderia também colocar em xeque, porque os céticos eles vão dizer que a gente deveria, vamos dizer assim, questionar tudo. Será se aí a gente colocaria em xeque também? Será se é necessário questionar tudo? Será se é possível negar tudo que está à nossa volta, né? Nós estaríamos, vamos dizer assim, fazendo uma própria dúvida da dúvida, né? Do pensamento cético. Então aí seria uma crítica. Dessa maneira a gente estaria colocando também em xeque o pensamento ceticista, né? Então vamos dizer assim, aí seria no caso a crítica, né? Então se a gente fosse seguir ferrenhamente esse pensamento ceticista, a gente também iria duvidar, né? E dizer, é certo? Pode não ser. Pois bem, outra corrente filosófica que vai acontecer na antiguidade, no finalzinho ali da antiguidade, que vai ter uma grande repercussão, é o neoplatismo, né? Esse prefixo neo, a gente sabe que é novo, neoplatonismo. Eu disse neoplatismo, está errado. Neoplatonismo. Neo, novo, né? Platonismo tem a ver com Platão, com as ideias do filósofo grego Platão. Vocês sabem, né, que os grandes filósofos imortalizados aí foram o Sócrates, o Platão e o Aristóteles. Não, lógico que tem outros, mas esses aí foram os que tiveram mais repercussões, né? Sócrates, Platão, que foi o discípulo então Platão foi o discípulo de Sócrates e depois veio o Aristóteles. Então a filosofia neoplatonista foi uma filosofia que teve uma grande expressividade na antiguidade, né? E ela recebe esse nome por beber da fonte de Platão. E aí eu queria que vocês entendessem uma coisa: embora receba o nome de neoplatonismo, na verdade tem algumas diferenças das ideias de Platão para a ideia neoplatonista, né? Só nos dias atuais, recentemente, sociedade contemporânea, que esse prefixo neo ele foi utilizado para, vamos dizer assim, fazer essa diferenciação das duas correntes, né? Que apesar de terem, como eu falei, aparência, elas eram bem distintas, né? Não vamos confundir o neoplatonismo com o platonismo, né? Bom, o filósofo mais importante, filósofo de maior expressividade dessa corrente filosófica,
do neoplatonismo foi o Plotino. Plotino estudou em Alexandria. A gente sabe que Alexandria, na época da antiguidade, era o centro urbano do mundo ali no Egito, né? Recebeu esse nome até em homenagem ao grande Alexandre. Era o centro urbano, né? Que era em cenário de convergência entre o pensamento grego e o pensamento oriental. Mais tarde o Império Romano vai para Roma, mas até no finalzinho da antiguidade a gente tem ali a Alexandria, né? Os textos que foram produzidos por eles foram depois, mais tarde, compilados por outras pessoas, e a gente tem aí atenção especial para Porfírio, que foi um discípulo dele, que copiou a obra dele bastante, as obras de Plotino. Bom, ao contrário de Platão, Plotino acreditava em uma espécie de monismo idealista. Professor, o que é isso? Monismo idealista. Monismo de mono, de um, né? Isso, para ele só existia mesmo um Deus, um uno, né? De onde emanava a fonte divina que irradiava-se para toda a criação, vamos dizer assim. Bom, segundo esse filósofo, as sombras nada mais eram do que a carência de luz, a qual não se conseguia atingi-la, mas não se pode dizer que elas tinham uma real existência. Bom, os neoplatonistas, eles rejeitavam o conceito do mal, né? Eles acreditavam que havia, na verdade, graus de imperfeição, e esses graus de imperfeição, na verdade, eles apareciam por conta da carência, ou melhor, da falta da prática do bem, vamos dizer assim. Contrário aos ensinamentos cristãos, não era necessário transpor as fronteiras da morte, vamos dizer assim, né, o além-vida, para caminhar em estágios de uma vida de espiritualidade, a fim de se conquistar uma alma perfeita e feliz. Essas virtudes podiam ser obtidas através do exercício constante da meditação filosófica. Uma coisa que eu queria que vocês entendessem, pessoal, é o seguinte: logicamente que a gente vai ter aí um abrir portas, vamos dizer assim, um pontapé inicial para que mais tarde surja as religiões e os pensadores vão dizer que o neoplatismo ele foi, vamos dizer assim, importante, inclusive para que houvesse o surgimento, ele influenciou para que houvesse o cristianismo, porque ele fala em espiritualidade, porque ele fala em Deus, no Uno, nesse ser que emana dele todo o poder que rege o universo. Mas existem algumas diferenças, né, como a gente percebeu aqui, né, que diferentemente do dogma cristão, né, que para que se ande na espiritualidade é necessário morrer, né, os neoplatonistas entendiam que era possível viver em vida. Bom, eles entendiam o seguinte, né, que o monismo no caso de Deus, né, que tudo é emanação, que tudo emana dele, desse ser, que nunca teremos um conhecimento, vamos dizer assim, absoluto, um conhecimento completo, mas que nós podemos nos aproximar ou ao nos afastarmos dos aspectos materiais da existência, onde imperam os vícios. Então, de acordo com os neoplatonistas, nós podemos se aproximar mais de Deus, uma vez que nos desapeguemos do materialismo, nos desapeguemos muito desses vícios que nos levam a ser muito mais terreno do que espirituais. Bom, é basicamente isso, pessoal. Eu acho que deu para ficar claro. Qualquer dúvida me pergunta. Então a gente tem aí o ceticismo e o neoplatonismo, duas correntes filosóficas no final da antiguidade, e que vamos justamente trabalhar muito isso, fé e razão. Obrigado pela atenção, bons estudos, fiquem com Deus, até a próxima.